Fala, galera! Já vai deixando aquele like porque hoje o assunto é pesado, cheio de movimentações quentes do mundo da bola. Se inscreve no canal e compartilha, porque as notícias que eu tenho para contar vão agitar muita gente e você não vai querer ficar de fora. Bora lá, que tem muito detalhe e polêmica para comentar. E olha só, a primeira notícia do dia, vinda diretamente de jornais espanhóis, pegou muita gente de surpresa, hein? Parece que a equipe do Real Madrid está pensando seriamente em negociar o Belham. É isso mesmo, rapaziada. O cara que muita gente vê como fundamental no meio-campo do time pode estar de saída. E qual é o motivo? Simples e preocupante. O Belham está sempre lesionado. Não para mais em campo, vive de recuperação e isso começa a pesar no planejamento da equipe. Será que o cara tá bichado? Como dizem os torcedores? O que acontece com ele, hein? A sequência de lesões deixa todos em alerta, porque em times de elite, cada jogador conta, e quando um titular não consegue render de forma consistente, decisões difíceis têm que ser tomadas. Por isso, a direção do Real Madrid já começou a pensar na troca, mirando ninguém menos que Enzo Fernandes, do Chelsea, um velho sonho do clube espanhol que parece agora mais próximo de se tornar realidade. O Enzo Fernandes, pessoal, vem fazendo boas partidas, mostrando regularidade e qualidade, e já há algum tempo queria sair do Chelsea, buscando mais oportunidades e um projeto que valorizasse mais. A situação ficou ainda mais favorável depois da troca do técnico Maresca, que mexeu na estrutura do Chelsea e abriu espaço para negociações. E agora, com o Belham se lesionando de novo, o Real Madrid teria praticamente decidido negociar o Belham e tentar trazer o Enzo Fernandes para o seu elenco. A mídia espanhola já está repercutindo essa possível transferência como praticamente certa, e os torcedores estão divididos entre ansiedade, surpresa e aquela expectativa típica de quem acompanha cada rumor do clube de perto. E não para por aí, galera, porque a bola da vez também envolve grandes nomes em outro continente. Bora falar agora do caso Cristiano Ronaldo e Benzema, que aparentemente estão se envolvendo em treta na Arábia Saudita. O que começou como simples rumores está ganhando força, e cada detalhe que surge nas redes sociais e nos jornais internacionais acende ainda mais a curiosidade dos fãs e da imprensa esportiva. Entre declarações, especulações e análises de comentaristas, o que se percebe é que a relação entre esses dois astros pode ter alguns atritos, e como tudo acontece em um mercado onde a visibilidade é enorme, cada movimento é acompanhado com lupa pelos torcedores e pela mídia. O que faz essas notícias serem tão impactantes é justamente a combinação de talento, expectativa e polêmica. Quando grandes clubes tomam decisões estratégicas sobre jogadores importantes, ou quando craques internacionais têm desentendimentos em clubes de prestígio, tudo repercute instantaneamente, e a internet explode com comentários, memes e teorias de torcedores apaixonados. Cada rumor vira assunto do dia, cada declaração é analisada nos mínimos detalhes, e a emoção da torcida se mistura com a ansiedade do mercado, criando um clima que só quem acompanha futebol de perto consegue entender. E é por isso que ficar ligado nessas notícias é tão importante. Pessoal, não se trata apenas de quem vai entrar ou sair do clube, mas de entender o impacto que essas mudanças têm dentro do time, na química com os colegas de elenco, na estratégia do técnico e, claro, na expectativa dos torcedores. Entre lesões, negociações e tretas internacionais, o mundo da bola nunca para, e cada detalhe que surge tem potencial para virar história, virar discussão acalorada e mexer com todo o mercado. O Benzema pode pintar no Al Hilal, e essa história já gerou uma verdadeira bomba no mundo da bola, porque, pelo visto, o Cristiano Ronaldo não gostou nada dessa movimentação. A situação é complexa. O Al Hilal segue se reforçando cada vez mais, trazendo nomes de peso, e o time do Cristiano Ronaldo começa a ficar para trás na competição. Ele está visivelmente indignado, pessoal, e o motivo é um fundo saudita que administra, na prática, quase todos os 4 maiores clubes árabes, e isso mexe diretamente na percepção de competitividade do campeonato. Ele não engoliu essa história de jeito nenhum e, em sinal de protesto, ameaçou não jogar a próxima partida. O craque deixou claro que a insatisfação é real. Já afirmou que pode até deixar a Arábia Saudita caso a situação não se resolva e que pretende boicotar o campeonato saudita. Sem o Cristiano Ronaldo em campo, o chamado sauditão pode perder totalmente o brilho e até a relevância, porque a presença dele não é apenas técnica, mas simbólica. É aquele tipo de jogador que atrai mídia, torcida e patrocínio, e a ausência dele coloca todo o campeonato em xeque. A tensão cresce a cada comentário, cada rumor e cada declaração oficial ou extraoficial, e todos os olhos do mundo da bola estão voltados para ver como isso vai se desenrolar.
Mas a bola não para, e enquanto as tretas na Arábia Saudita ganham destaque, temos notícias quentes do Brasil, porque o Corinthians acaba de conquistar a Supercopa ontem, e a euforia é enorme. A repercussão entre comentaristas, torcedores e jornalistas é imediata. Olha só o que o Neto falou para o Paquetá. Esse Lucas Paquetá é a grande vergonha do futebol brasileiro. Pessoal, a felicidade era evidente, os gritos, os elogios, a empolgação transbordavam. Rapaz, que felicidade, hein? Acabou o apite final agora. O Corinthians é o Corinthians. É aquela energia típica de vitória, de emoção à flor da pele, quando cada jogada, cada passe, cada gol se transforma em motivo de celebração. O desempenho individual dos jogadores também ganhou destaque. O Neto comentou sobre MF, que correu, lutou e mostrou total disposição em campo, sobre Alberto e o segundo gol que marcou, sobre Breno Bidon e Mateuzinho, que foi eleito melhor homem em campo, sobre Hugo, que já soma 3 títulos na carreira, e sobre Gabriel Paulista, que manteve a consistência defensiva. E claro, não podia faltar o Paquetá, que teve momentos de brilho e também deixou todo mundo questionando. O que aconteceu com o Paquetá? Perdeu o gol? Perdeu o título pro Corinthians? São essas análises que fazem a torcida vibrar, que provocam discussões acaloradas e que transformam uma vitória em um mosaico de histórias e emoções dentro e fora de campo. E o mais impressionante, pessoal, é ver como o Corinthians, em apenas 32 dias, conseguiu realizar feitos incríveis. Conforme o Quesada comentou, o time conquistou 3 títulos, mesmo enfrentando adversários poderosos e saindo atrás em algumas partidas. Essa sequência de conquistas evidencia não apenas a qualidade técnica do elenco, mas também a disciplina, a garra e a capacidade de superar pressão. Cada título, cada gol, cada jogada decisiva se torna parte de uma narrativa maior, que mistura talento, esforço e emoção, e faz com que torcedores e fãs sintam orgulho de acompanhar o clube nesse momento. No fim, seja no cenário internacional com Cristiano Ronaldo e Benzema, seja no cenário brasileiro com Corinthians, o futebol mostra toda a sua complexidade e sua intensidade. É emoção, disputa, estratégia, paixão e, acima de tudo, histórias que vão muito além do que acontece dentro de campo, porque cada movimentação de jogador, cada título conquistado e cada decisão tomada reverbera nos bastidores, na mídia e no coração da torcida. É por isso que acompanhar essas notícias é tão viciante. É estar dentro de um universo onde tudo importa, tudo se conecta e cada segundo tem potencial para se tornar história. E teve muito mais envolvendo Flamengo e Corinthians. Hein, pessoal? Porque nem só dentro de campo a história se desenrola. Os bastidores pós-jogo são cheios de tensão, polêmica e repercussão nas redes sociais. E o que aconteceu hoje pegou muita gente de surpresa. O Flamengo, de forma surpreendentemente cordial, resolveu parabenizar a equipe do Corinthians pelo título conquistado, postando na sua conta principal do Instagram uma mensagem carinhosa, direta e, aparentemente, neutra. Mas, como era de se esperar, a torcida não reagiu da mesma forma. Até o momento da gravação desse vídeo, a postagem já havia ultrapassado a marca de 40 mil comentários e tinha sido publicada há apenas alguns minutos. Ou seja, a repercussão foi instantânea. A indignação dos torcedores foi imediata e intensa. Enquanto alguns poucos aproveitaram a oportunidade para dar os parabéns de forma educada, a esmagadora maioria demonstrou total descontentamento, questionando a atitude do próprio clube e se sentindo traída de certa forma. Comentários fervorosos, emojis de raiva, críticas pesadas e debates acalorados tomaram conta da sessão de comentários. Como pode parabenizar o rival assim? Muitos questionavam. E os títulos do Flamengo? E nós, torcedores, onde ficam? A situação mostra como a paixão pelo futebol vai muito além das 4 linhas. Envolve identidade, pertencimento e orgulho, e qualquer gesto interpretado como favorável ao adversário gera repercussão imediata. E dentro desse mesmo contexto, outro ponto de discussão foi a atuação do Paquetá, contratado recentemente por cifras astronômicas, que perdeu um gol feito e que poderia ter feito a diferença para o Flamengo. A expectativa em torno dele era altíssima, e a frustração da torcida foi proporcional. E, pessoal, ele não se esquivou da responsabilidade e falou abertamente sobre o lance. A gente correu bastante, acreditou até o final, mesmo com menos, a gente foi atrás das chances. E no final realmente tivemos a chance, mas cara, eu tava ansioso para fazer o gol. Não tem desculpa, eu tenho que fazer o gol.
É aquela sinceridade que, por um lado, humaniza o jogador e mostra comprometimento, mas por outro, evidencia o peso da cobrança que acompanha grandes contratos, grandes expectativas e a paixão intensa da torcida. O que acontece nesses momentos é fascinante, porque revela toda a complexidade do futebol moderno. Não é apenas sobre o resultado no campo, mas sobre como cada gesto, cada comentário e cada decisão reverbera entre torcedores, mídia e redes sociais. Um post considerado gentil por alguns pode ser interpretado como um erro estratégico pelos torcedores mais passionais. Uma chance perdida por um jogador contratado por milhões se transforma em debate interminável, memes, comparações e análises frias e emocionais ao mesmo tempo. Cada detalhe vira notícia, cada reação se multiplica e toda repercussão alimenta o espetáculo que vai muito além do que acontece durante os 90 minutos de jogo. E no meio de tudo isso, a emoção do jogador, a frustração, a cobrança e a responsabilidade se misturam de uma forma que só o futebol consegue gerar. Paquetá, ao assumir o erro publicamente, mostra que compreende o peso da situação, mas também revela o lado humano de quem vive sob pressão constante. A necessidade de corresponder, de entregar resultados, de superar expectativas de milhões de torcedores e de lidar com a análise minuciosa da mídia, das redes sociais e de cada fã que acompanha cada lance, cada passe, cada oportunidade perdida ou convertida em gol. É um mundo onde a excelência é exigida a todo momento, e qualquer deslize se torna motivo de debate intenso, mas ao mesmo tempo, é esse mesmo cenário que cria histórias emocionantes e memoráveis. É esse equilíbrio entre talento, cobrança e emoção que faz o futebol ser tão intenso, imprevisível e apaixonante. Um único gesto, uma decisão errada ou uma jogada perfeita pode mudar completamente o rumo de uma partida, alterar o humor da torcida e até influenciar decisões futuras do clube ou da seleção. E o mais fascinante é que esse drama não acontece apenas dentro das quatro linhas. Ele se estende para os bastidores, para os vestiários, para as entrevistas, para as redes sociais, criando um ciclo contínuo de repercussão, onde cada palavra, cada olhar e cada gesto tem peso. É por isso que quando um jogador fala, assume responsabilidade ou celebra uma vitória, estamos acompanhando muito mais do que o resultado de um jogo. Estamos acompanhando uma narrativa coletiva que envolve clubes, atletas, torcedores e até toda a mídia esportiva. Pessoal, o que vemos é muito mais do que um post ou um gol perdido. É a interação complexa e intensa entre clubes, jogadores e torcedores. É a paixão que move o esporte e transforma simples partidas em histórias que marcam gerações. É o calor das redes sociais, a troca de opiniões, as críticas e elogios, os debates acalorados, os memes e até as discussões que se formam em bares, casas e escritórios que mostram como o futebol vai muito além de 90 minutos em campo. É a história que se constrói minuto a minuto, jogo a jogo, e é o sentimento coletivo que faz com que cada lance, cada gesto e cada palavra importem de forma única, conectando milhões de pessoas pelo mundo através de uma emoção compartilhada, intensa e genuína. Entre parabéns ao rival, gols perdidos, críticas severas, declarações sinceras e análises detalhadas, o futebol mostra toda a sua intensidade, sua beleza e seu drama. Ele provoca riso, lágrimas, indignação e euforia, tudo ao mesmo tempo, mantendo milhões de pessoas grudadas na tela, vivendo cada lance, torcendo a cada jogada e se emocionando junto, como se cada partida fosse muito mais do que apenas um jogo, mas uma experiência coletiva, quase ritual, onde cada emoção se multiplica e se conecta com a de todos ao redor do mundo. É isso que transforma o futebol em um fenômeno cultural, em uma paixão universal, e é por essa mistura de talento, pressão, emoção e imprevisibilidade que ele continua fascinando, emocionando e mantendo os corações acelerados de milhões de fãs dia após dia. Escolhi um gesto que não era o melhor ali no momento. Acabei errando e trabalhar muito para poder na próxima oportunidade eu colocar a bola para dentro. Cara, eu tenho orgulho de estar fazendo parte desse time. Eles são jogadores de alto nível, conquistaram tudo o que conquistaram. Então eu espero poder dar o meu melhor também para este ajudando todos eles a fazer o Flamengo. Agora o caso do Rafinha que preocupa muito o Barcelona. Ele vai ficar fora das próximas partidas do Barça, podendo ultrapassar 30 dias. Uma nova lesão vem aí preocupando não só o Barcelona, mas também a seleção brasileira, que está prestes a enfrentar mais uma Copa do Mundo. A expectativa para a Copa já é enorme, com a convocação da seleção para novos amistosos se aproximando, mas o que preocupa é o histórico recente de lesões do Rafinha. Ele vem passando de problema físico em problema, acumulando paradas e recuperações que colocam sua presença em campo em dúvida. Isso é muito preocupante, porque ninguém quer ver um jogador chegar ao torneio mais importante do futebol mundial sem estar 100%.
Além disso, há o risco real de que ele sofra uma nova lesão logo nos primeiros jogos da competição e acabe sendo cortado da lista da seleção brasileira, gerando um impacto direto no planejamento do técnico e no esquema da equipe. A CBF está de olho no caso, monitorando de perto cada detalhe, cada treino, cada relatório médico, porque a situação do Rafinha preocupa demais, rapaziada, e ninguém quer correr riscos com a saúde e a forma física de um jogador que pode ser decisivo. Enquanto isso, a Europa também segue movimentada, e Immobile, lembra dele? Agora é oficial, o atacante vai jogar pelo Paris FC. É uma contratação recém-anunciada, mas que já chamou atenção por se tratar de um jogador de renome, que chega para fortalecer uma equipe que vem se consolidando no cenário francês. O Paris FC, aliás, está estrategicamente localizado ao lado do estádio do Paris Saint-Germain, o que proporciona visibilidade, infraestrutura e potencial de crescimento. O clube tem feito investimentos significativos, buscando se posicionar bem na Ligue 1 e, futuramente, disputar competições europeias como a Champions League e a Liga Europa. A chegada do Immobile, ainda que não seja uma contratação de impacto absoluto, dá peso à equipe e envia um sinal claro à imprensa e ao mercado. O clube está decidido a crescer e investir em jogadores de alto nível. E não para por aí, porque o mercado espanhol também está aquecido. O Atlético de Madrid anunciou a contratação do brasileiro Marcos Leonardo, um reforço que vai disputar o campeonato espanhol e que chega para cumprir exatamente o desejo do jogador: jogar na Europa, mostrar seu talento em um dos campeonatos mais competitivos do mundo e enfrentar grandes adversários. Agora, Marcos Leonardo terá a oportunidade de medir forças contra Barcelona e Real Madrid, além de outros times fortes da La Liga, e, claro, vai mostrar a qualidade do futebol brasileiro em solo europeu. Essa movimentação não só valoriza o jogador, mas também fortalece o Atlético de Madrid, que busca renovar o elenco, agregar jovens talentos e se posicionar como protagonista na disputa nacional e continental. O interessante de tudo isso é como essas movimentações refletem o ritmo intenso do futebol mundial. Enquanto a Copa do Mundo se aproxima e coloca pressão sobre jogadores lesionados como Rafinha, os clubes europeus seguem fazendo movimentos estratégicos, reforçando elencos e planejando futuras temporadas. Cada contratação, cada transferência, cada decisão de mercado gera repercussão imediata na mídia, entre torcedores e nas redes sociais, criando um ciclo contínuo de expectativa, análise e emoção. Jogadores jovens ganham oportunidade de brilhar, veteranos buscam novas experiências, e torcedores acompanham cada passo com atenção redobrada, torcendo e debatendo cada detalhe. No fim, pessoal, vemos que o futebol é muito mais do que jogos. É estratégia, planejamento, expectativa e gestão de talentos. Entre lesões preocupantes, transferências surpreendentes e oportunidades que se abrem na Europa, cada movimento tem impacto direto em clubes, seleções e torcedores. O Rafinha precisa recuperar a forma para brilhar na Copa. O Immobile chega para dar força ao Paris FC e Marcos Leonardo vai mostrar seu talento na La Liga. E todos esses acontecimentos deixam o mundo da bola mais dinâmico, emocionante e imprevisível, sempre recheado de histórias que vão muito além do gramado e que conectam fãs de todas as partes do planeta. Temos um brasileiro, o Samuel Lino, que estava por lá, saiu e agora chega então mais o brasileiro pro ataque. Lógico que o Lino era muito reserva lá. Vamos ver se o Marcos Leonardo consegue ser titular nesse time. Eu acho que vai garantir titularidade. Bora falar da notícia que sacudiu a Europa hoje. O jornalista divulga que Messi pode sim fechar com o Galatasaray da Turquia. Rapaziada, olha só essa notícia, hein? Para não ficar parado 4 meses antes da Copa, onde a MLS vai parar. O Messi gostou muito do projeto, né? Proposto aí pelo Galatasaray, onde ele terá 4 meses de contrato até a Copa do Mundo. E ele adorou essa possibilidade e deu sinal verde. Pessoal, isso já começou a movimentar o mercado europeu e as redes sociais de uma forma impressionante. Segundo o jornalista especializado lá na Turquia, que acompanha de perto o Galatasaray, essa é uma notícia que mexe com todo mundo, mexe com toda a Europa, porque estamos falando de um jogador que transcende clubes e gera repercussão instantânea por onde passa. Inclusive, já dá para perceber o impacto. Muita gente começou a comentar no Instagram do Messi, torcedores do Galatasaray enlouquecidos com a possibilidade de ter o astro no seu time, deixando claro que a expectativa é enorme e que essa notícia veio para abalar o cenário do futebol internacional. Isso não é novidade completa, pessoal, porque o assunto já tinha surgido algumas vezes antes, mas agora chega com força total. Messi não quer chegar na próxima Copa do Mundo em baixa, ele quer entrar em alta, com ritmo de jogo, motivação e confiança. E jogar no Galatasaray, que montou um time muito competitivo nesta temporada, pode ser a oportunidade perfeita.
O clube tem estrutura, elenco talentoso e capacidade de integrar o Messi sem pressão excessiva. E ele, por sua vez, quer sim esse desafio. Segundo o jornalista turco Levent Düzen, tudo indica que o negócio tem grandes chances de acontecer e que os próximos dias podem confirmar essa transferência que já movimenta conversas em toda a Europa e nas redes sociais. Falando em grandes movimentações que estão sacudindo o mercado da bola, temos também o caso do Casemiro, que já anunciou que vai deixar o Manchester United. Essa notícia não é nova, mas agora surge com mais intensidade, porque o Al Nassr, clube da Arábia Saudita, demonstrou interesse sério na contratação dele, e isso pode colocar o Casemiro jogando ao lado de Cristiano Ronaldo. Cristiano, como sempre, quer contratações de peso e vê a chegada de Casemiro como um reforço estratégico para o time, elevando a qualidade do meio-campo. Por outro lado, há possibilidades dentro do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo poderiam ser destinos viáveis, principalmente o Palmeiras, já que o Flamengo, depois de trazer Paquetá, parece ter esfriado no interesse. O mais interessante é que Casemiro ainda está em alta. Na última partida do Manchester, contra o Fulham, ele teve uma atuação simplesmente excelente, mostrando não apenas habilidade, mas também consistência e liderança em campo. Cada passe, cada interceptação, cada arrancada revelava a experiência adquirida ao longo dos anos e reforçava o seu valor no mercado internacional. O desempenho não passou despercebido pelos olheiros, comentaristas e clubes interessados, porque quando um jogador consegue unir técnica, visão de jogo e personalidade dentro de campo, ele se torna imediatamente uma peça estratégica de qualquer equipe. Além disso, essa performance deixa claro que ele está pronto para assumir papéis de responsabilidade ainda maiores, e isso só aumenta a expectativa para sua presença na Copa do Mundo, onde deve ser capitão da seleção brasileira, guiando os colegas e transmitindo confiança dentro e fora de campo. A experiência internacional somada ao talento técnico transforma qualquer negociação envolvendo esse jogador em algo extremamente relevante, não apenas para o clube atual, mas para o mercado global. No futebol brasileiro, a contratação dele seria um verdadeiro espetáculo, um reforço de peso capaz de elevar o nível do time, trazer visibilidade e até atrair novos patrocinadores. Porém, isso só seria possível se houvesse uma proposta com salário compatível à sua importância e ao impacto que pode gerar. Caso contrário, o foco do jogador segue sendo a Arábia Saudita, que oferece condições financeiras muito mais vantajosas, além da oportunidade de integrar um projeto ambicioso em um país que vem investindo pesado em futebol, atraindo craques internacionais e fortalecendo sua liga. E é exatamente por essas movimentações, decisões estratégicas e negociações que o mundo da bola nunca para. Pessoal, cada notícia reverbera não apenas nos clubes envolvidos, mas também nos torcedores, na mídia, nas redes sociais e até entre outros jogadores. Cada detalhe importa, desde a decisão de Messi de não ficar parado, buscando ritmo de jogo e oportunidades que o mantenham em alta, até a escolha de Casemiro sobre onde continuar sua carreira e qual projeto profissional abraçar. Cada passo é calculado, mas também envolve emoção, expectativa e pressão, porque sabemos que essas escolhas não impactam apenas o presente, mas moldam temporadas, campeonatos e até seleções inteiras. O futebol é, portanto, muito mais do que os 90 minutos de jogo. É planejamento, é estratégia, é investimento e é emoção concentrada em cada lance. Quando um jogador se movimenta no mercado, está influenciando a dinâmica de ligas inteiras, o ritmo das transferências e até o comportamento de outros clubes. Ao mesmo tempo, cria-se um efeito direto sobre os torcedores, que comentam, compartilham, analisam e vivem cada notícia com intensidade, criando uma narrativa coletiva que atravessa fronteiras e gera debates acalorados. É essa combinação de talento, pressão, oportunidade e repercussão que torna o futebol fascinante, imprevisível e apaixonante, mantendo milhões de pessoas conectadas, comentando e torcendo em cada momento, mesmo quando os jogos ainda nem começaram. No fim, cada decisão, seja permanecer em um clube europeu, mudar para a Arábia Saudita, aceitar ou recusar uma proposta, reflete o quanto o futebol moderno é complexo, emocionante e estratégico. Cada movimento de jogador se conecta a um ecossistema de clubes, torcedores, mídia e mercado internacional, mostrando que o esporte vai muito além do gramado. E é exatamente isso que mantém o mundo da bola em constante agitação, com notícias que impactam fãs, profissionais e ligas de forma contínua, transformando cada contratação, cada desempenho e cada escolha em um capítulo de uma história que não para de se escrever, minuto a minuto, lance a lance, transferindo emoção e expectativa para todos que vivem e respiram futebol. O futebol é isso: emoção, estratégia, projeção e, acima de tudo, histórias que se conectam de forma instantânea entre jogadores, clubes e torcida. Então, rapaziada,
Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se você chegou até o fim desse vídeo, aproveita para comentar, deixar aquele like maroto e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui você vai receber todos os dias as maiores notícias do mundo da bola, os bastidores, rumores, transferências e tudo que movimenta o futebol nacional e internacional. Fica ligado, porque o mercado está fervendo e essas histórias vão evoluir rapidinho, com novos desdobramentos, craques se movimentando, decisões que podem mudar completamente os rumos dos clubes e das seleções.